Você sabia que o Sol que conhecemos não se assemelha de forma alguma a isso? Ele se parece mais com isto. Se você sempre imaginou o nosso Sol como uma esfera incandescente de cor amarela brilhante, estava enganado. Para começar, ele não é amarelo mas sim verde, bom, mais ou menos. Os cientistas determinam a temperatura de uma estrela através do espectro de cores que ela emite. Cada cor possui seu próprio comprimento de onda, e astrônomos utilizam esses comprimentos de onda para determinar o quão quente uma estrela é. Estrelas mais frias apresentam uma coloração vermelha. A estrela mais quente assume uma tonalidade azul. O nosso Sol, por sua vez, irradia a maior parte de sua energia em um comprimento de onda próximo ao verde. No entanto, devido à emissão de outros comprimentos de onda, todas essas cores se entrelaçam, formando um mosaico cintilante que percebemos como branco aos nossos olhos. Essa é a visão que se tem ao observar o Sol da Estação Espacial Internacional. Aqui na Terra, a perspectiva é um pouco diferente, já que a nossa atmosfera dispersa eficazmente a luz azul. Como resultado, o Sol nos parece amarelo, pois a ausência da luz azul faz com que todas as outras cores se combinem, criando a tonalidade amarela que vemos. Se na realidade, a nossa estrela fosse amarela, ela estaria aproximadamente 800 graus Celsius, 1400 graus Fahrenheit, mais fria. Como consequência, a zona habitável do nosso sistema solar diminuiria, e a Terra se transformaria em uma esfera gélida e inerte. No entanto, essa não é a única concepção equivocada que tínhamos sobre o Sol. Esse é o Curiocos Brasil. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. O Sol é de fato quente, mas não está em chamas. A combustão, afinal, é uma reação química entre oxigênio e combustível. Semelhante à maioria das estrelas no cosmos, o nosso Sol é uma esfera composta principalmente por hidrogênio e hélio, não possui muito oxigênio. Em vez disso, ele opera como um colossal reator nuclear, perpetuamente fundindo átomos de hidrogênio no seu núcleo para criar hélio. Esse processo libera uma magnitude imensa de energia, explicando a razão pela qual o Sol é tão quente. Mudando de assunto para a ideia de causar incêndios, permita-me compartilhar informações sobre explosões no espaço. Bem, a verdade é que essas explosões não são reais. Uma nave espacial não pode se envolver em uma explosão violenta no espaço, pois não há ar lá fora. A ausência de ar implica a falta de oxigênio. E como você já sabe, sem oxigênio, não há como ocorrer um incêndio. Lamento desapontar os fãs de Star Wars. Pode dar a impressão de que há inúmeras estrelas no céu noturno, impossíveis de serem contadas, mas na verdade, é possível contá-las. Aliás, cientistas de Harvard já realizaram essa tarefa por você. De acordo com o catálogo Yale Bright Star, há um total de 9.110 estrelas que podem ser avistadas da Terra a olho nu. Experimente contar todas elas por si mesmo. Os filmes frequentemente retratam a navegação no cinturão de asteroides como uma tarefa que exige um excepcional piloto. No entanto, essa representação não corresponde à realidade. O cinturão de asteroides não se assemelha a uma barreira densa e mortal. Em vez disso, é composto por trilhões de rochas espaciais de diversos tamanhos, desde partículas de poeira até fragmentos com cerca de 1/4 do tamanho da Lua. Aproximadamente 100.000 desses asteroides possuem uma largura superior a 1 km, 0,6 milhas, mas eles estão distribuídos em vastas distâncias. O cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, possui um diâmetro de 225 milhões de quilômetros, 140 milhões de milhas, o que equivale a 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Além disso, esses objetos se encontram espalhados por milhões de quilômetros de espaço. Portanto, é extremamente improvável que uma nave espacial colida com um deles. Se você fosse lançado para fora da câmara de vácuo na vastidão do espaço, não se transformaria instantaneamente em um picolé. Isso ocorre porque o processo de congelamento requer uma transferência de calor do espaço para o seu corpo. No entanto, o calor, assim como o frio, não se propaga rapidamente no vácuo do espaço. Portanto, seu corpo começaria a congelar, mas esse processo levaria horas para se completar. Até lá, você já teria morrido devido a outras causas. E não, você não explodiria no espaço. Em vez disso, você inflaria. Isso ocorreria porque o nitrogênio em sua corrente sanguínea se agruparia em bolhas, fazendo com que você inchasse até o dobro do seu tamanho. No entanto, não seria essa expansão que causaria sua morte. O fator determinante seria a falta de oxigênio.
Após apenas 15 segundos no espaço, seu cérebro não receberia oxigênio suficiente através do seu sangue, resultando na perda de consciência. Depois de 2 minutos no espaço, seus outros órgãos começariam a falhar um por um. Fim de jogo. O espaço pode parecer extremamente frio, mas na realidade, ele não possui uma temperatura definida. A temperatura é tradicionalmente determinada pela velocidade das partículas e pela quantidade de energia que possuem. No vácuo verdadeiro do espaço, não existem partículas em movimento, o que resulta na ausência de temperatura. Vale ressaltar que o espaço sideral não é um vácuo absoluto, pois contém partículas e radiação que podem gerar calor. Em algumas regiões do espaço, como aquelas próximas às estrelas, a temperatura pode ser muito elevada. No entanto, à medida que se afasta das estrelas, a dispersão das partículas torna essas áreas espaciais bastante frias. Além disso, certas nuvens densas de gás podem chegar a temperaturas tão baixas quanto menos 263 graus Celsius, menos 440 graus Fahrenheit. Mercúrio ocupa a posição mais próxima do Sol entre os planetas, mas surpreendentemente, não detém o título de planeta mais quente. Ainda assim, suas condições são extremas. Durante o dia, a temperatura de sua superfície atinge impressionantes 430 graus Celsius, 800 graus Fahrenheit, enquanto à noite, ela cai para gelados menos 180 graus Celsius, menos 290 graus Fahrenheit. No entanto, o título de planeta mais escaldante do Sistema Solar é atribuído a Vênus. A razão para isso reside em grande parte na atmosfera, ou na falta dela, desses planetas. Mercúrio carece de uma atmosfera que possa reter o calor solar, enquanto Vênus possui uma atmosfera densa que cria um poderoso efeito estufa, comparável ao aquecimento global em esteroides. Isso resulta em Vênus sendo um verdadeiro inferno quente, com uma temperatura superficial que chega a cerca de 475 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit. Nosso sistema solar não está estaticamente fixo em um ponto da nossa galáxia, mas sim em movimento, viajando pelo espaço a uma velocidade de 220 km por segundo. Isso representa 7 vezes a velocidade com a qual a Terra orbita ao redor do Sol. Para dar uma volta completa na Via Láctea, nosso sistema solar leva cerca de 230 milhões de anos. A última vez em que nosso sistema solar ocupava a posição onde se encontra atualmente, a Terra estava caracterizada por um supercontinente e os dinossauros estavam apenas começando a perambular pelo planeta. Todos os elementos em nosso sistema solar mantêm um equilíbrio. Mesmo que o Sol seja o objeto mais massivo em nossa vizinhança cósmica, há uma interação gravitacional contínua entre ele e os outros planetas. Em vez de meramente orbitarem o Sol, os planetas e as luas também orbitam um ponto central situado entre eles e a nossa estrela, conhecido como baricentro. No caso da Terra, esse baricentro está tão próximo do núcleo do Sol que a diferença é praticamente imperceptível. No entanto, para Júpiter, esse ponto se encontra a cerca de 55 mil quilômetros, 35 mil milhas, de distância do centro do Sol. Portanto, o gigante gasoso e o Sol estão de fato, em órbita um em torno do outro, em uma dança gravitacional constante. A Terra pode parecer esférica quando vista do espaço, mas na realidade, ela possui uma forma elipsoidal devido a irregularidades em sua superfície. Essa elipsoide se expande na região do Equador, graças à força centrífuga gerada pela rotação do planeta. Como resultado desse fenômeno, a Terra é aproximadamente 43 quilômetros, 27 milhas, mais larga no Equador do que nos polos. Essa elevação equatorial acaba resultando em uma força gravitacional ligeiramente mais fraca nessa região, o que torna mais conveniente o lançamento de naves espaciais a partir das áreas próximas ao Equador em comparação com os polos. No espaço, a afirmação "no espaço ninguém pode ouvir você gritar" é válida, mas tem suas limitações. O som requer um meio para se propagar, e no espaço, as moléculas estão extremamente distantes umas das outras, o que faz com que os sons se dissipem antes de percorrerem longas distâncias. Isso significa que eventos cósmicos como supernovas e colisões de buracos negros acontecem em silêncio, já que seus sons não conseguem se propagar. No entanto, em alguns lugares do espaço, há uma quantidade significativa de partículas que permite a transmissão do som. Um exemplo disso é a nuvem de gás quente ao redor do buraco negro no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. Essa região contém uma concentração tão alta de gás que é possível, de fato, ouvir o buraco negro. Se você gostou do vídeo,
Deixe seu like e comente se você sabia de alguma dessas curiosidades. Obrigado por assistir até aqui.